ELX. Popular são os outros. Jornal Nacional. O jornal está começando. Os presos da penitenciária de Contagem, em Minas Gerais, trocam uma refém por água e comida. Na tarde de quinta-feira, 5 funcionários do presídio foram tomados como reféns por 3 presos. Todos estão trancados há 2 dias num banheiro. Os presos querem um carro forte para fugir. Da penitenciária, fala ao vivo o repórter Caco Barcelos. A refém Marlene Fortes está no hospital militar. Ela ficará em observação porque está estressada e desidratada. A situação dos outros 4 reféns ainda é dramática. Eles continuam trancados no banheiro com os presos. Hoje, todos foram examinados através da pequena janela do banheiro por uma equipe médica. A avaliação é de que eles ainda podem resistir pelo menos mais 48 horas. Uma ambulância com equipamentos de UTI está no pátio do presídio para qualquer emergência. Hoje, o dia aqui foi de negociações, como mostra o repórter Orlando Loureiro. Às 8 horas da manhã, os promotores da Vara de Execuções Criminais chegaram trazendo uma nova proposta. Os presos poderiam trabalhar em órgãos do Estado e da Prefeitura e receber um salário. Não houve acordo. A segurança na penitenciária foi reforçada pela cavalaria do Batalhão de Choque. Os 3 presos e os 5 reféns estão naquele pavilhão dentro de um banheiro que tem apenas 4 metros quadrados. 2 presos estão machucados e um deles tem febre. Em frente à janela do banheiro estão posicionados atiradores de elite e cães farejadores. Dentro da penitenciária, os promotores disseram que a situação está sob controle e que eles vão tentar vencer os presos pelo cansaço. No final da tarde, todos ganharam água e uma refém pediu remédio para a dor de cabeça. Trancados no banheiro mais de 50 horas, os reféns lutam pela sobrevivência. São momentos de dor e desespero. Hoje eu entrei no banheiro parecido com o que eles estão. A situação é insuportável. Neste prédio da administração do presídio de Contagem, 5 reféns viveram hoje o 3º dia de terror e medo. A cada chamada da polícia, de hora em hora, eles eram mostrados na pequena janela de vidro do banheiro, usados como escudo pelos presos. Às vezes, não dava para controlar o desespero. Os 3 presos e os 5 reféns estão trancados num banheiro tão pequeno quanto este aqui, que é de uma outra sala do presídio. Com a ajuda dos soldados da Polícia Militar, nós vamos entrar aqui com 7 pessoas, 8 comigo, para mostrar como é que é a situação, o aperto num lugar como esse. Mal dá para se movimentar aqui. Imagine 50 horas num lugar assim, sem luz, sem água, sem comida. A posição possível é essa aqui, né? De pé, porque tem uma pia como essa lá, não é? Sanitário, assim. Vocês já tentaram se movimentar aqui? Vamos tentar mudar essa posição para ver se é possível? Como é que teríamos que fazer para mudar? É meio crítica, né? Difícil mesmo. Possível. É muito inconveniente. Vamos deitar aqui e pensar, né? Do lado de fora do presídio, os parentes dos reféns passaram um dia de vigília. A tia, a irmã e a mãe da advogada Flávia Pires dos Santos se revezaram na busca de informações. Depois de tantos dias, a gente tem que rezar e acreditar em Deus e na experiência da polícia para que resolva isso o mais breve possível. No final do dia, os presos libertaram uma das reféns, a técnica em contabilidade Marlene Fortes, que trabalhava há apenas 20 dias nesse presídio e estava passando mal. Os presos concordaram em libertá-la em troca de água e alimentação. Ela saiu daqui de helicóptero pelo lado de trás do presídio e foi direto para o hospital militar. A filha de Marlene acompanhou à distância a libertação da mãe e saiu do presídio emocionada. O que eu passei, eu não quero que ninguém passe, entendeu? 12 corpos já foram resgatados no garimpo de Bom Futuro, em Ariquemes, a 200 quilômetros de Porto Velho. Um barranco com mais de 30 metros de altura cedeu, soterrando mais de 30 pessoas que trabalhavam no local na hora do acidente. Os trabalhos de resgate continuam.
Equipes da Marinha estão a postos para resgatar a qualquer momento os tripulantes do navio que afunda na costa gaúcha. O Camari, um cargueiro com bandeira do Chipre, está com rachaduras no casco e não tem condições de seguir viagem. Os ecologistas gaúchos temem que a carga de 2.000 toneladas de óleo, combustível e minério de ferro provoque um desastre ecológico na região. A Marinha planeja rebocar o navio para alto mar e afundá-lo. Os bombeiros e a aeronáutica passaram o dia tentando encontrar 2 tripulantes de um ultraleve que caiu num lago próximo a Brasília. As buscas no lago da barragem do Descoberto foram suspensas no final da tarde e recomeçam amanhã. Confusão e engarrafamento na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, no Paraná. É o resultado para os turistas da Operação Padrão da Polícia Federal. Os policiais estão revistando todos os carros. Cada revista leva no mínimo 5 minutos. Durante todo o dia, as filas foram enormes. Cresce o número de casos de cólera no Nordeste. Todos os estados têm focos da doença. Os dados são do Ministério da Saúde. Em todo o Brasil, surgiram 63.810 casos de cólera este ano. 196 pessoas morreram. O Nordeste é a região mais atingida, com 98% dos casos. A situação mais grave é a do Ceará, com 31.761 casos este ano. Quase a metade só em Fortaleza. 79 mortes. 3.000 agentes de saúde distribuem hipoclorito de sódio e soro caseiro nos bairros mais pobres da cidade. No Rio Grande do Norte, a cólera já atingiu 4.549 pessoas. A doença chegou a 77% dos municípios do estado. Em Alagoas, o Ministério da Saúde reconhece que há casos de cólera em 99% dos municípios. Em Pernambuco, a situação também é grave. São 6.917 casos este ano, com 33 mortes. Os agentes de saúde tentam conter o avanço da cólera na região metropolitana do Recife. O problema é maior porque 9 municípios enfrentam o racionamento d'água há mais de um ano. Até a falta d'água está contribuindo para aumentar o número de casos de cólera. Aqui nesta comunidade em Olinda, onde a água não chega até as casas, os moradores estão cortando o cano que vem da rua e pegam a água assim, em cima do esgoto. É esta água que eles usam para tudo, até para beber? É, exatamente, para beber, para dar banho nas crianças, para cozinhar, é tudo. A cólera também preocupa na região sudeste. O Ministério da Saúde recebeu confirmação de 26 novos casos da doença e 4 mortes desde o início do ano. Mas o balanço final ainda depende de informações dos serviços estaduais de controle da cólera. O Corinthians perde uma invencibilidade de 17 jogos. E a seleção brasileira perde Romário para o amistoso de quarta-feira em Paris. Romário se machucou no jogo de hoje entre Barcelona e Valência e saiu de campo carregado. Bebeto e Mauro Silva, que haviam sido liberados da seleção a pedido do La Corunha, devem ser confirmados no time, segundo informou agora há pouco o coordenador Zagallo. No jogo com o Valência, Romário não marcou, mas ajudou o Barcelona a chegar à vitória antes de se machucar. Veja os gols deste sábado. O Barcelona saiu na frente do Valência. Jogada rápida de Laudrup e Romário. A bola fica com Begiristain, que dribla o goleiro e marca 1-0 Barcelona. Ainda no primeiro tempo, o passe de Laudrup encontra Begiristain, que toca por cobertura na saída do goleiro. 2-0 Barcelona. No segundo tempo, o Barça perde Romário, que sai de campo de maca e deixa a comissão técnica da seleção brasileira preocupada. O Valência pressiona, Galvez cruza e Fernando completa de cabeça, 2-1 no placar. O Barcelona já não tem mais Romário, mas tem o artilheiro Stoichkov. E é ele quem fecha o placar. Barcelona 3, Valência 1. O La Corunha tem um ponto a mais que o Barça e joga com o Tenerife amanhã. Pelo Campeonato Paulista, o Corinthians e Novo Horizontino. Leandro Silva faz pênalti em Alessandro. Guilherme cobra e define o placar. Novo Horizontino 1, Corinthians 0. O Corinthians é vice-líder com 2 pontos a menos que o Palmeiras, que tem um jogo a mais. Em Campinas, a Ponte Preta venceu a Ferroviária por 8-1. É a maior goleada do Campeonato Paulista.
Os documentos do jogo do bicho apreendidos no Rio levam a uma nova descoberta. Um sócio fantasma pode estar movimentando os negócios da contravenção. A verdadeira identidade dele ainda está sendo investigada. Quando os promotores entraram na fortaleza do jogo do bicho no dia 30 de março, encontraram tanto material que só os autos de apreensão somam quase 50 páginas. O auto de apreensão revela um nome por trás do movimento financeiro do jogo do bicho: Mário Carneiro Mieiro. É ele o titular de várias contas bancárias. Entre os cheques apreendidos está um de 3.700.000 cruzeiros reais. Mário Carneiro Mieiro tinha carteira de funcionário do 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro de 1982 e um registro da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A identidade de Mário Carneiro Mieiro ainda não está confirmada e não se sabe se os documentos dele são verdadeiros. Hoje, agentes do Serviço Reservado da Polícia Militar denunciaram estar sofrendo pressões no trabalho de investigação. De acordo com esses agentes, a Polícia Militar não tem liberado carros oficiais para que eles possam seguir novas pistas. Os agentes afirmam que formaram um grupo de policiais que está investigando por conta própria. O chefe do combate ao tráfico de drogas do governo americano faz um alerta. Os Estados Unidos estão preocupados com a possibilidade de os grandes traficantes transferirem suas operações para o Brasil. Isso pode representar o aumento do consumo de cocaína no país. Lee Brown é o czar das drogas nos Estados Unidos. Ex-chefe de polícia de Nova York, ele agora responde diretamente ao presidente Bill Clinton. Este mês, a Casa Branca divulgou um documento em que elogia o Brasil por ter apreendido quase 8 toneladas de cocaína contra menos de 3 em 1992. Menciona que aumentaram as operações de lavagem de dinheiro no Brasil, mais refinarias de cocaína foram destruídas, porém aumentou consideravelmente o trânsito através do território brasileiro. Lee Brown lembrou que, como outros países da América do Sul estão aumentando a pressão sobre os cartéis, os traficantes não vão sair do negócio. Vão se mudar para outros países, disse ele. O mais lógico é mudar para o Brasil. O governo americano também decidiu reduzir para 1/3 a ajuda que dava ao Brasil para combater a droga. A explicação oficial é que a verba do governo americano para ajudar os países produtores da América Latina foi bastante reduzida. Na verdade, o governo Clinton, aos poucos, está investindo menos no combate à produção de drogas e mais no combate ao consumo de drogas. De que adianta estourar uma refinaria de cocaína numa favela latino-americana se aqui, neste distrito do Harlem, o 30º distrito, acabam de ser presos 12 policiais porque roubavam, vendiam e consumiam cocaína. A prisão dos policiais foi destaque de primeira página no New York Times. Os títulos de outros jornais eram Os Rostos da Vergonha e Clube dos Milionários. Os agentes presos trabalhavam neste distrito do Harlem. O bairro negro de Nova York é um dos mais pobres da cidade. A quadrilha de policiais estava sendo investigada há 2 anos. Eles comandavam um ponto de venda de drogas perto da delegacia e arrombavam casas de traficantes atrás de cocaína. Um acidente entre um carro-pipa, um automóvel e um ônibus matou 21 pessoas hoje numa estrada de Santa Fé de Bogotá, na Colômbia. No choque, os veículos pegaram fogo e as vítimas morreram carbonizadas. Voltamos com novas informações direto do presídio de Contagem, em Minas Gerais. Os presos mantêm 4 reféns dentro de um banheiro. O repórter Caco Barcelos tem, ao vivo, novas informações. 2 dos 3 presos estão feridos. Eles receberam hoje gaze e pomada e foram tratados pela refém, que é a enfermeira, Andréa Olisieri. Depois da libertação de uma refém, eles se tornaram mais flexíveis. Continuam exigindo um carro para fugir, não mais um carro forte. Concordam que seja um carro comum. E agora à noite pediram trégua nas negociações. Mas a polícia diz que a noite será de operação inquietação. Cachorros latindo ao lado do banheiro, policiais caminhando no telhado e chamadas de hora em hora para ninguém dormir. Caco Barcelos, de Contagem,
para o Jornal Nacional. Ayrton Senna sai na frente de Michael Schumacher no Grande Prêmio do Pacífico de Fórmula 1. O brasileiro quase bateu no treino decisivo. Reginaldo Leme conta o drama dos pilotos na pista de Aida. A temperatura subiu para 21 graus e Schumacher ferveu de raiva dentro do carro, sem poder sair do box para tentar roubar a pole de Senna. Com o calor, a pista ficou mais lenta e não adiantava tentar. Nem ele, nem Senna, nem os dois pilotos da McLaren. Na Ferrari, Larini ainda tentou, mas o japonês Katayama o deixou arrependido. Chega a vez de Senna, e ele passa por uma experiência que não queria. Christian Fittipaldi, por exemplo, se deu bem. Mesmo com a pista tendo piorado, ele mudou o ajuste do carro e, sabendo que precisava melhorar de qualquer jeito, pisou fundo e fez uma grande volta. Marcou o terceiro tempo do dia e subiu da 15ª para a 9ª posição. Rubens Barrichello manteve a 8ª posição depois de dar 2 voltas e também sentir que nas condições da pista não dava para fazer nada melhor. O óleo derramado pelo carro de David Brabham tinha deixado a pista escorregadia como um sabão. Mais alguns minutos de expectativa e os dois rivais saem quase juntos. Senna primeiro e Schumacher logo depois. Mas não dava nem para tentar. Os dois voltam para o box e encerram a briga por ali mesmo. Senna é o dono da pole e Schumacher tem o carro mais ajustado para a pista. Isso quer dizer que os dois vão brigar nessa corrida mais do que brigaram em Interlagos. A prova de logo mais vai ser decidida no braço e na estratégia dos boxes. O comentário é de Galvão Bueno. A Fórmula 1 mudou radicalmente com o retorno do reabastecimento. Dependendo do número de paradas, são várias corridas dentro de uma só. Todas elas em ritmo muito forte, sempre no limite, ou como dizem os pilotos, detonando o tempo todo. É largar, acelerar fundo, aguardar pela parada, e aí tome pneus novos e tome aceleração outra vez. As brigas aumentam na pista, principalmente numa pista como esta. Estreita, travada, escorregadia, e com tráfego de retardatários logo nas primeiras voltas. Mas quem é o favorito nestas circunstâncias? Schumacher leva a vantagem de ter um carro melhor, mais estável, mais confiável. Senna tem mais experiência e larga na pole position. Largando bem, sustenta a liderança até a primeira parada. Aí é que começa a decisão. Pneu mais duro para parar menos, mais combustível, menos combustível. Quem ganha? Realmente eu não sei. Mas eu tenho certeza de que o pegue entre os dois vai ser pra valer. Mais do que nunca, vale a pena ficar acordado até tarde. A Rede Globo transmite o Grande Prêmio do Pacífico de Fórmula 1 ao vivo, logo mais, à 00:30. Boa noite. Boa noite.